Deus naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Capítulo 15. Fez também Davi casa para si mesmo, na cidade de Davi. Preparou um lugar para a arca de Deus. Ele armou uma tenda. Verso 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor o elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Bem, a igreja pode tomar seu assento, vou ser breve. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, diante deste texto, deste capítulo, desse versículo que acabamos de ler, entendemos que há uma preocupação. Quando você lê o texto todo, Davi ele vai fazer uma reunião com alguns líderes. Reunião esta que foi colocado diante daqueles anciãos, daqueles homens, propondo em trazer a arca, dizendo: olha, no dia do rei Saul, não trazemos, não interessamos em trazer a arca para Israel, para Jerusalém, porque agora não vamos lá e vamos trazer agora esta arca para este lugar. Todos ali, olharam e afirmaram, viram que era bom, o que estava sendo proposto ali diante deles. E assim Davi reuniu os homens para ir buscar esta arca. A pergunta é: o que há de tão interessante, de trazer esta arca? O que há de tão importante de Davi querer reinar agora e ter essa arca junto de ti? Para quem não sabe, e um breve resumo rápido, a arca ela foi criada, primeiro ponto, no tempo de Moisés. Moisés estava no Monte Sinai, quando recebeu a instrução, recebeu o projeto do próprio Deus. Este projeto dado por Deus foi dado qual seria a matéria que seria feito esta arca, que no caso era ouro e também madeira. A madeira de acácia fala da humanidade, ou seja, do homem, e o ouro fala de Deus, da humanidade, no caso de Deus. Automaticamente também ele dá o tamanho. Eu não vou propor o tamanho aqui, existe muitos, quando você vai estudar sobre acerca do tamanho da arca, alguns falam 66, de altura, outros falam acerca de 1,26 m ou 24 centímetros de comprimento. Não vou dar o tamanho aqui, mas Deus deu o tamanho, Deus deu a matéria que seria feito, Deus deu tudo, a orientação, Deus deu o projeto para Moisés. Agora Moisés, conjecturo eu, está dizendo: tá bom, então vou descer para fazer. Não, o projeto eu te dei, mas você não vai fazer. Mas quem que vai fazer? Está no meio do povo, está no meio da multidão, aleluia. Porque a obra de Deus é assim. Quando você vai estudar, você vai perceber que o projeto foi dado para Moisés. Quem constrói é Bezalel, mas quem carrega é os levitas. É a obra de Deus, aleluia. Não é somente para não é somente Moisés que recebe o projeto, Moisés que vai construir e Moisés que vai carregar. Não, o que Deus dá tem que ser compartilhado. Eu posso sentir a presença de Deus. Ele compartilha, aleluia. Ele dá ao pastor, ele compartilha com o obreiro, aleluia. A igreja recebe. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu não vou construir, Senhor. Não. Quem vai construir? Bezalel. Ele está no meio do povo. Conjecturo eu, Moisés questionando: mas ele sabe trabalhar com madeira? Ele sabe alguma coisa? Ele já tem conhecimento disso? Não. Mas como que ele vai fazer? O meu espírito, aleluia, vai encher ele de sabedoria. O meu espírito vai encher ele de inteligência, aleluia. E ele vai começar a fazer tudo o que eu der para ele, aleluia.
Não há um questionamento. Por quê? Porque Deus não levanta alguém que já sabe. Deus pode até levantar alguém que já sabe, porque muitas das vezes, da maioria das vezes, quando Deus levanta alguém que já sabe, aleluia, ele vai achar que é pelo mérito dele. Mas quando Deus pega alguém que não sabe, que não pode, que não faz, aleluia, o próprio homem vai entender: eu pela minha capacidade não sei. Se não fosse Deus eu não conseguiria, aleluia. Deus pegou alguns que não sabia, aleluia, que não fazia, e encheu ele do Espírito Santo de Deus, deu capacidade para pregar, deu capacidade para cantar, encheu do Espírito Santo de Deus, aleluia. Infelizmente tem alguns que falam: se eu não cantar, a presença não desce. Se eu não pregar, não acontece nada. Se eu não dirigir, aleluia, não acontece nada. Ei, aleluia, não é por nosso mérito, é pelo mérito de Deus. Oh, aleluia. Por isso que ele pega alguém que não sabe, alguém que não tem entendimento, e dá entendimento. Aleluia, não sei como está a tua vida aqui nesta noite, mas quem te capacita é o Espírito Santo. A obra de Deus é esta, aleluia, não é o homem. Quando você vai ler a história, aleluia, a Bíblia diz: chamei pelo nome Bezaleel, aleluia, Bezaleel. Ele chama pelo nome e enche do Espírito Santo. Eu não sei, mas Deus sabe, é Ele que te escolheu. Eu não posso, mas Ele pode, é Ele que te dá capacidade. Eu não sei pregar, mas Ele enche de sabedoria. Eu não sei cantar, Ele unge a tua voz, aleluia. Eu não sei, mas o Senhor está te chamando. Outrora na beira do bar, outrora lá, aleluia, cheio de droga, mas o Senhor te escolheu, te chamou pelo nome, e hoje tem te dado capacidade para fazer a obra dEle. Obra de Deus é assim, irmãos. Deus não escolhe pela aparência, Deus não escolhe pelo talento, Deus não escolhe pelo aquilo que o homem já sabe fazer, não. Deus escolhe da capacidade a Ele, aleluia, para mostrar ao homem que a obra é dele. Ele levanta quem Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer. Oh, aleluia. É Bezaleel, ele está no meio do povo, aleluia. Ele está no meio da multidão. Chama ele, porque eu já enchi ele. Chamei pelo nome, enchi do Espírito, dei sabedoria e inteligência, aleluia. E ele vai fazer para mim esta arca. E foi-lhe dado a instrução, irmão, conforme foi dado para Moisés. Moisés passa para ele, porque não adianta nada, irmão, também ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria, ter entendimento, e não fazer conforme a orientação de Deus. Não adianta ter o Espírito Santo e não estar nas diretrizes daquilo que Deus tem falado. Deus fala de uma forma, mas quer fazer de outra forma. Deus está dizendo, é da forma que Ele quer. Você imagina, Deus deu tamanho, se Ele aumenta 1 centímetro a mais, não aumenta nem 1 centímetro a mais. Aleluia, não faz nada, não enfeite mais, é da forma que o Senhor quer. Tem gente querendo enfeitar, irmão, só porque já o Senhor chamou, está querendo enfeitar já aquilo que Deus já orientou. Se Deus falou que é desta forma, é desta forma. Não aumente, não acrescente, não tire, não enfeite, é aquilo que Deus te deu e pronto. Não quero enfeitar. Deus deu o tamanho, Deus deu a medida, Deus deu a matéria. Não mude a matéria, não mude o tamanho. Faça conforme foi orientado, aleluia, no monte. Como que Deus orientou? Não aumente. Ele recebeu e constrói, aleluia, a arca. E dentro da arca, os irmãos já é conhecedor que foi colocado 3 utensílios sagrados. O primeiro, a tábua dos 10 mandamentos. É essa que são leis, são regras. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, não matar, não adulterar, não cobiçarás o teu próximo, mulher do próximo. Então você vai ver uma questão de regra que está ali. Foi colocada onde? Dentro da arca. Segundo, foi colocado também o maná, ou seja, o vaso que continha o maná, fala das providências de Deus, aleluia. E também a vara de Arão que floresceu, fala da simplicidade
do chamado de Deus. Automaticamente entendemos que esta arca representa a presença de Deus. E se a gente fala que temos presença, temos que carregar automaticamente as leis de Deus. Se dissemos, estou cheio da presença de Deus, Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ele ama o próximo como a ti mesmo. Ele não cobiça a mulher do próximo. Tem regras nele. É um homem que tem regra, é uma mulher que tem regras. Se tem presença de Deus, aleluia, tem também a simplicidade, a vara, aleluia, de Arão que floresceu a simplicidade. E também anda cheio das providências dos altos céus. É esta arca que representava a presença de Deus no meio do povo. Aleluia. Esta arca, ela passa-se o tempo, passa, aleluia, com Josué, para quem entende, aleluia, Josué passa o Rio Jordão. Quando o Rio Jordão, ele se abre, a arca está lá, aleluia. Passa-se o tempo, nos tempos dos juízes, está com quem? A cuidado do sacerdote Eli. A história vem nos dizer, aleluia, que o sacerdote Eli, ele está de frente desse povo como sacerdote, como juiz e também como profeta. Ele está diante desse povo, ele está alguém que está, aleluia, à frente da liderança e tomando também cuidados desta arca. Junto dele tinha Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, a ponto de a Bíblia nos dizer que esses dois filhos, eles não temiam o Senhor, aleluia, chamando-se de filho de Belial, aleluia, porque profanava a porta da congregação. Esses homens, ele tentava até, aleluia, o sacerdote ali até tentava, aleluia, corrigir com palavras, mas não com atitude, aleluia, porque não adianta corrigir com palavras, mas também com atitude, aleluia, a ponto, quando você lê, aleluia, 1 Samuel, você vai entender ali, aleluia, de Deus levantar um homem, não informa o nome desse homem, mas é chamado de homem de Deus. O homem de Deus vem até o profeta dizendo, olha, foi dado a você, aleluia, você foi escolhido para isso, a sua geração também seria, mas porque você tem, aleluia, passado a mão em cima do pecado de seus filhos, será tirado isso da sua vida, aleluia, não haverá na sua geração velhos, ele fala dessa forma. Olha como que Deus fala, irmãos, não haverá. A que ponto chegou esse homem, que era profeta, agora deixou as coisas de qualquer jeito, e o que está acontecendo? Deus está tirando isto. Aí houve uma guerra no capítulo 4 de 1 Samuel, se não me engano, uma guerra entre Israel e os filisteus. Quando eles começam a pelejar, irmãos, eles perdem 4.000 homens. Eles verem que está perdendo a guerra, Ofni e Finéias vai lá em Siló e pega a arca, vai dizer, nosso Jeová vai descer para pelejar conosco, mas eles esqueceram que estava no pecado. Quando Deus se retira, só fica um caixote, não tem mais a presença. Aleluia. Quando Deus se retira, só fica ali o caixote. Eles achavam que Deus estava lutando as guerras dele, mas não estava mais. Aleluia, achava que estava profanando, pecando, adulterando, aleluia, e ia ficar do mesmo jeito. Uma hora Deus se retira, irmão, uma hora Deus se retira, e vamos entender, aleluia, que estamos só, e vai ser muito tarde. Levaram a arca, achando que estava com a presença, mas não estava. Aleluia, que adianta levar a Bíblia achando que está com presença, mas não está. Aleluia, não, eu estou com a Bíblia, aleluia, eu prego, eu louvo, achando que está presente, aleluia, achando que está cheio de Deus, cheio da presença, irmãos. Tem hora que Deus se retira para mostrar para nós que é necessário voltar o caminho do reconhecimento, aleluia, voltar o caminho da santidade. Deus está dizendo aqui nesta noite, aleluia, rotina, não deixa a rotina entrar, não deixa o costume entrar, aleluia, os cultos, aleluia, eu venho no domingo, eu venho na sexta, eu venho nos dias de culto, canto, prego, está virando rotina. Deus está dizendo, aonde está a minha presença na sua vida?
está se preocupando com tudo e com todos, aleluia, com a liturgia do culto, mas você está se preocupando com a minha presença? A liturgia, irmãos, cantar, pregar, mas o povo tem se esquecido de um principal, a presença. Esqueceram que quando nós saímos de dentro da nossa casa, muitas das vezes cansados, alguns direto do serviço para cá, não viemos ao encontro de qualquer um, não viemos ao encontro de líderes, do pastor ou de alguém, não, entendendo, aleluia, que saímos da nossa casa, do nosso serviço para vir aqui ao encontro daquele que é eterno, ao encontro daquele que vive, aleluia, que não vamos sair do mesmo jeito, aleluia, vamos se derramar, aleluia, para sair cheio da graça e cheio da presença. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o propósito, é entrar e sair mudado, entrar, aleluia, talvez triste, mas sair alegre, entendendo, estou lutando uma guerra assim dentro de casa, mas eu vou levar o meu Jesus comigo, aleluia, eu vou pelejar, aleluia, glória a Deus. E ele estava com a arca, oh Espírito Santo, e começaram a pelejar achando que Deus estava, e a ponto de os filisteus olhar, eles tremeram, irmãos. Quando a arca chega no arraial, o povo de Israel estava dizendo: Jeová está conosco. E o brado foi tão forte que estremeceu lá onde os filisteus estavam, lá onde o inimigo estava. Que adianta grito sem presença? O inimigo disseram: esse Deus deles chegou no arraial. Olha o temor que os inimigos tinham. E entendemos que esse Jeová, aleluia, pelejou por eles. Mas vamos assim mesmo para a guerra, vamos assim mesmo para a batalha. Deus permitiu, irmãos, os filisteus ganharem a guerra. Todos morrem, aleluia. Ofni e Finéias morrem. Os filisteus pegam a arca e levam consigo para a cidade deles. Um homem da tribo de Benjamim saiu, irmãos, para dar notícia. Ele chega na cidade de Israel dizendo a notícia. É um mensageiro, irmãos, do caos. Esse é o mensageiro do caos. Ele chega na cidade dizendo: perdemos a guerra, Ofni e Finéias morreram, e também, aleluia, a arca foi levada. O povo estremece na cidade, o povo lamenta, e o sacerdote Eli, que passava a mão sobre os pecados dos filhos, está lá na porta esperando a notícia, porque ele era cego e ele estava esperando a notícia. Ele ouviu o brado do povo gritando e lamentando. Esse brado é diferente, não é um brado de alegria, é um brado de tristeza. Ele está ouvindo, aleluia, a lamentação do povo. A notícia chega para ele. Quando ele ouve que os filhos morreram, perdeu a guerra, mas quando principal ele ouve que perdeu a arca, ele faz menção, está escrito, irmão, e Eli fez menção da arca e caiu da cadeira para trás e quebrou o pescoço. Israel sem sacerdote, sem profeta, sem juiz e sem presença. Tinha tudo, mas não tinha presença. Oh, aleluia. Deus está mostrando uma lição, irmão. Se ele tirar a presença, perde tudo. Aleluia. Se ele tirar a presença, tudo não faz sentido, é vazio. Aleluia. Seria vazio esse culto se não tivesse a presença dele. Aleluia. Seria vazia a minha pregação se não tivesse a presença dele. Oh, aleluia. Mas a presença dele está aqui nessa noite. Oh, aleluia. A esposa de Finéias estava grávida, irmãos. Quando ela faz menção que o sacerdote Eli morreu, que o seu esposo morreu, que perdeu a guerra e que perderam a arca, ela começa a passar mal e dar à luz. E quando ela dá à luz, ela morrendo, a Bíblia diz: nasceu um menino. Alguém dá a notícia: nasceu um menino. E ela olha e fala: põe o nome dele de Icabor, dizendo: de Israel foi a glória de Deus. O que isso significa? Que quando a arca sai, nasce Icabor. Quando a arca vai embora, nasce Icabor. E não entendemos. Quando Icabor nasce dentro da nossa casa, nasce na nossa vida, é sinal que a presença foi embora. Oh, aleluia. Israel está nesse estado, irmãos, a ponto de Deus agora levantar um sacerdote.
e olhando agora lá para os filisteus que levaram a arca, a Bíblia vai nos dizer que eles pegaram a arca e colocaram no pé de Dagon, irmãos. Abriram o templo e botaram o pé de Dagon. Os historiadores vêm dizer que eles deram festa dizendo: viva Dagon, porque Dagon é maior que Jeová. E eles estão lá. Quando eles chegam de manhã, pela manhã, Dagon está caído, irmãos, diante de Jeová. Ele chamava a arca de Jeová. Eles pegam, tentam dar um jeitinho, colocam Dagon de pé. No outro dia, quando eles chegam, Dagon não está somente caído, mas está com as mãos cortadas e com a cabeça cortada. É Deus mostrando que até na terra do inimigo Ele é Deus. Aleluia. Até na terra do inimigo Ele peleja. O inimigo até tenta dizer que aleluia, o Deus dele é maior, mas o nosso Deus é maior. Pode se levantar macumbeiro, feiticeiro, aleluia, Deus vai mostrar para eles que o teu Deus é maior. E calamanda, canda, estamos no conte dar e açai. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, eles verem, irmãos, Deus feriu todo mundo, aleluia, do maior, aleluia, ao menor com tumores, a ponto agora de eles reunirem, aleluia, os sábios, aqueles homens, aleluia, dos filisteus, tentando dar um jeito, e eles falaram: vamos dar um jeito, vamos, aleluia, dar presente, vamos fazer, aleluia, tumores de ouro, rato de ouro, porque era uma das pragas que Deus enviou para aquele povo, aleluia, e vamos enviar de volta, vamos fazer uma carruagem e levar de volta para lá, aleluia. Mas o que mais me chama a atenção, que foi orientado a eles, aleluia, dar glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus é tão terrível, aleluia, não sei se essa expressão melhor, mas Deus é tão poderoso que faz até os filisteus dar glória a Deus, faz até o inimigo dar glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Deus, Ele faz isso, irmãos, aleluia. Se Ele não tem, aleluia, lugar para operar lá, aleluia, com o sacerdote ali, se sacerdote ali está deixando o pecado entrar, aleluia, Deus entra lá na terra do inimigo e faz o inimigo dar glória a Deus lá. Oh, aleluia. E o que mais me chama a atenção, que isso é de muita importância, aleluia, é que, irmãos, os filisteus, eles levam a arca de uma forma, e qual é? Eles pegam 2 vacas, eles colocam ali um carro novo, coloca ali em cima daquele carro novo, eles colocam uma arca da aliança e o baú com os presentes. Essas vacas tinham 2 filhotes, e eles colocaram as vacas para carregarem essa carruagem, e prenderam os filhotes, e falaram: solta elas, aleluia, porque se elas forem, vai ser da vontade de Deus que a arca de volta para lá. Irmãos, as vacas, pastor André, foi andando, as 2, aleluia, e gritando, lembrando do filhote, mas não voltou. A Bíblia diz assim: e elas não olharam nem para a esquerda e nem para a direita, e foram, aleluia, em direção de Bet-Semes. Aleluia, irmãos. Se até essa vaca não olhou para a esquerda nem para a direita, você está querendo olhar? Aleluia. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Deus está te ensinando aqui nesta noite. Se tem um propósito sobre você, se tem uma presença sobre você, não volte para trás. Não volte para trás. Não volte para trás, aleluia. Essa presença te sustenta, essa presença te sustenta, essa presença te sustenta. Não olhe para trás, não olhe para trás, nem para a esquerda e nem para a direita. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, aleluia. Eu não sei se você está ligado, mas tem uma presença diferente aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando ele chega nesse lugar, alguns homens tentam olhar dentro da arca. 50 homens morreram.
Eles pegam esta arca e levam lá para a casa de Abinadab e deixa lá. Vê o tempo em que se levantou rei Saul e agora veio a vez de Davi. Não se preocupamos em trazer a arca nos dias de Saul. Aleluia. Porque alguns irmãos não se preocupem em estar, em ter a presença. Só de estar, não estou ali, estou na igreja, não precisa. Temos que ter cuidado com isso. Mas Deus vai levantar Davi, aleluia, que está preocupado em trazer de volta a arca. Está preocupado em trazer de volta a presença. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu sei que estamos em um tempo que temos que ter alguns entretenimento, aleluia, para segurar algumas pessoas ou para chamar outras pessoas, mas eu vim aqui como voz de Deus para te dizer, aleluia, vamos voltar a trazer o importante, aleluia, talvez para alguns simples, mas a presença de Deus, aleluia. E não basta muito, aleluia, porque estamos trocando entretenimento pelo culto, aleluia, da palavra, pelo culto de ensinamento, pelo culto da oração. Eu sei, aleluia, que outros cultos é bom, mas o que traz a presença é tempo e hora gastada, aleluia, com o joelho no chão. O que traz a presença de volta, aleluia, ainda é a palavra, ainda é a santidade. Quer trazer de volta a presença? Faça igual Davi, se coloca de pé e diz: eu não aceito a minha casa sem a presença, eu não aceito meus filhos sem a presença, eu não aceito aleluia, minha vida sem a presença. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Qual é o caminho? É a oração. Qual é o caminho? Ainda é a palavra, aleluia, ainda é a oração. Eu estou sentindo que Deus está falando aqui. Eu estou sentindo aqui de um modo sólido, espiritual, que a palavra está entrando no ouvido e não está só passando para o outro, está descendo no coração, está mudando vida aqui nesta noite. Aleluia, isso é a presença de Deus, isso é o verdadeiro culto, é onde entramos e saímos diferentes e renovados. Oh, Espírito Santo de Deus, irmãos, aleluia, já vou finalizar. Oh, Espírito Santo, Davi se preocupa no capítulo 13, ele reúne, aleluia, faz essa reunião, e ele, irmãos, está feliz, alegre, porque está indo buscar a arca. Mas ele não consulta, ele não faz nada, ele vai do mesmo jeito que ali está, convoca alguns homens, aleluia, alguns instrumentistas, aleluia, que tocavam tamborins, símbolos, aleluia, trompetas, aleluias, alguns que tinham ali os cânticos, a harpa, tinha tudo ali. Estava tendo culto, estava indo com um culto, irmãos, buscar a arca na casa de Abinadab. Chega lá, tem o Zai e Aior, aleluia, que estão ali achando, irmãos, que são dono da arca. Eles começam ali a preparar uma carruagem. O que mais me chama a atenção, irmão, que Davi, nessa primeira viagem que ele vai buscar a arca, ele não consulta o Senhor de como trazer a arca. Ele vai de qualquer maneira trazer a presença. Não é de qualquer maneira que traz a presença, não é. Quando chega lá, ele deixa de qualquer jeito, de qualquer modo. O Zai e Aior está preparando, irmão, mesmo estilo. Começa a reparar, o mesmo estilo. Eles preparam bois, preparam uma carruagem. Lembra quem? Quem que fez isto? Quem que carregou a arca com bois? Não foi o filisteu? Os filisteus, irmãos, dão um desconto, eles não são cristãos, eles não servem o Senhor, então eles carregam a presença de qualquer jeito. Mas os filisteus, irmãos, mas Israel está copiando os filisteus, sendo que Deus elegeu os levitas. Está escrito, Deus elegeu os levitas, aleluia, os coatitas, melhor dizendo, para levar a arca no ombro, não sobre bois.
Agora o Zaiaiô está copiando o mesmo estilo, o mesmo jeito de culto dos filisteus. E está rolando o culto. O instrumento está tocando. Está tendo harpa. Está tendo cântico. Está tendo dança. Aleluia. E carregando a arca, aleluia, de qualquer jeito. Copiando o mundo. Copiando o mundo para carregar a arca de qualquer jeito. E não é dessa maneira. Não é desse jeito. Porque no olhar humano, irmão, se eu te perguntar qual é mais forte, um boi ou um homem? É claro que o homem domina o boi, mas o boi é mais forte que o homem. Na visão, não. Vamos descartar os levitas. Vamos deixar o levita de canto e vamos botar alguém mais forte. Alguém que tem carruagem. Alguém que já tem bagagem. Alguém que já sabe. Alguém que já prega. Alguém que já tem conhecimento. Aleluia, vamos deixar de cantinho ali. Aleluia, trocando, irmãos. Aleluia, aquele que foi vocacionado por obreiros bois. Aleluia, glória a Deus. Deus, aleluia, vocacionou os levitas. Eu quero dizer para você, aleluia, a tua hora vai chegar. Deus vai deixar, vai dar corda para os bois ir. Aleluia, uma hora os bois vai tropeçar, irmão. A Bíblia diz que quando chegou a era de Nacon, aquele culto maravilhoso, cheio de instrumentos e cânticos, os bois começaram a tropeçar, irmão. Começa a tropeçar daqui, a tropeçar de lá, porque não foi vocacionado para isso, irmão. Aleluia, pessoas que não foi vocacionado para tal obra, aleluia, vai sentir um peso uma hora, aleluia, vai sentir o peso e vão se lembrar dos verdadeiros, vão se lembrar do vocacionado. Deus vai se lembrar de você. Deus não se esqueceu de você. Aleluia, Deus vai te levantar novamente. Oh, aleluia. Deixa os bois ir, irmãos. Sozinho ele tropeça. Aleluia. Sozinho ele vai cair. Aleluia. E na era de Nacon, irmãos, foi aonde ele transformou um culto em um velório. Porque quando os bois estavam caindo, Uzá estendeu a mão. Quando estendeu a mão, Deus abriu um túnel, caiu, morto. Na hora. A pergunta é, por quê? Pela visão humana, ele já estava fazendo uma boa ação, segurando a arca. Mas pela visão de Deus, lá na frente, Davi falou assim, eu vou construir uma arca, eu vou construir um lugar, uma casa para a arca. Deus rapidamente fala com Natã, fala com ele, que eu não moro em templo ou casa feito por mão humana. Ou seja, ele está falando da arca, mas a arca está representando o próprio Deus, a presença dele. Então automaticamente quando Uzá coloca a mão, irmãos, ele se precipita. O texto diz, ele se precipitou e colocou a mão. E quando ele coloca a mão, Deus mata ele na hora, porque ninguém na terra consegue segurar Deus. Você imagina esse culto, irmãos, Uzá segurando, aleluia, a arca e salvando a arca. Viva Uzá, o homem que conseguiu segurar a presença, o homem que conseguiu salvar Deus. Ninguém, aleluia, segura. Ele se precipitou, irmão. Essa palavra está lá escrito. Uzá se precipitou. Aleluia, não se precipite, irmão. Quem se precipita acaba morrendo. Quem se precipita acaba caindo. Está querendo se aparecer no culto? Não. Quem tem que aparecer é Deus. Aleluia. Quem tem que aparecer é Deus. Aleluia. Aleluia. E um homem chamado João Batista diz, ele cresça e eu diminua. Oh, aleluia. Irmão, parou tudo. Ele parou tudo que estava. Davi se entristeceu naquele exato momento. Davi se entristeceu porque essa primeira ida, ele foi de qualquer jeito buscar a arca. E além disso, houve o velório. A Bíblia vem dizer, o verso que nós lemos, temeu Davi a Deus naquele dia, e disse,
como trarei a minha arca de Deus. Quando ele vai para casa, irmãos, alguns historiadores dizem que um dos salmos mais importantes, ele vai dizer: ó minha alma, porque estás abatida. Segundo o historiador, vem dizer: essa tristeza que invadiu o coração, consegui trazer a arca. Eu estava indo com boa intenção, e colocar a arca onde? Na casa de Obed-edom. Lá tinha, irmão, um lugarzinho para a arca. Lá tinha, aleluia. É uma casa simples, tem poucos bois no pasto, aleluia, mas tem um espaço para a arca, aleluia. Tem um lugar lá, aleluia, a ponto, irmãos, que quando a arca chegou na casa de Obed-edom, Deus abençoou tudo que ele tinha. Essa notícia chega para Davi, e Davi tem sem entender. Por quê? Porque Obed-edom tinha um lugar para a arca, irmão. Esse é o segredo. Alguns ele mata, mas outros que tem um lugarzinho para ele, irmãos, ele fica, ele abençoa, ele faz prosperar, ele prospera, aleluia. E Davi entende isso, irmãos. No capítulo 15, fez também Davi casa para si, aleluia. Na cidade de Davi preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Olha só, irmão, Davi entendeu que era necessário ter um lugarzinho para a arca, ter um lugarzinho para a presença, porque muitas das vezes as pessoas têm um lugarzinho para tudo, né? Um lugar para amizade, um lugarzinho para família, um lugarzinho para redes sociais, um lugarzinho para tudo, mas não tem um lugarzinho lá para ele. Aleluia, glória a Deus. Não adianta eu querer levar a arca se não tem um lugar para ele lá. Ele não vai, aleluia. Ele não vai aonde não tem espaço para ele. Ele não vai, aleluia, para onde não tem um lugar para ele, irmãos. Aleluia. Talvez você tenha lugar para tudo e para todos, mas não para ele. Mas a partir de hoje você vai começar a preparar um lugar para ele na sua vida, na sua casa. Aleluia. Vai ter lugar para ele lá, e ele vai contigo. A primeira tentativa frustrada de Davi foi porque ele não tinha, aleluia, consultado o Senhor de como levar a arca. Não tinha um lugar, aleluia, reservado para a arca. E a presença de Deus não vai, irmãos. Mas quando se tem um espaço para ele, ele vai com você, irmãos. Ele anda com você. Ele passa com você. Os dias maus, os dias difíceis, ele passa com você. Você até pensa em parar e desistir, mas a presença te sustenta. Se fosse pela sua vontade, você nem estaria aqui hoje. Se fosse por você mesmo, nem servindo o Senhor você estava. Mas é a presença, é a graça que te sustenta, te coloca de pé, aleluia, te traz para cá mesmo você não querendo vir, aleluia. E quando você olha, você já está aqui levantando a mão e dando glória. Essa presença que é o teu combustível. Essa presença que é o combustível do crente, irmão. Você não vai parar, porque a presença está ardendo no seu coração. Você não vai parar, porque essa presença está dizendo: só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco. Não para por causa da calúnia, não para por causa da fofoca. Só mais um pouco. Porque você está querendo parar, minha irmã. Você está querendo parar, meu irmão. Aleluia, continua. Aleluia, tem algo dentro de você em movimento. Tem algo dentro de você queimando. Tem algo dentro de você que te sustenta. Essa é a presença de Deus. E essa segunda tentativa, para terminar, Davi prepara um lugar para a arca. E segundo, ele entende que a arca não é para ser levada sobre bois, mas sim sobre levitas, sobre homens. Verso 2 do capítulo 15. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. Davi, no segunda tentativa, está preparando o lugar para a arca.
está colocando as pessoas certas, aleluia, para carregarem a arca, aleluia. Verso 12 do capítulo 15, e lhe disse: vós sois a cabeça da família dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que faça subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei, pois visto que não levaste na primeira vez, o Senhor Deus se irrompeu contra nós, porque então, não a buscando, segundo nos fora ordenado, santificaram-se, pois, os sacerdotes levitas, para fazerem subir a arca de Deus, aleluia, para Israel. Irmãos, para terminar, não podemos carregar a arca, trazer a arca de qualquer jeito, levar a presença de qualquer jeito. Temos que ter um lugarzinho para Ele, tem que ter as pessoas certas, vocacionadas por Deus. E Ele fala: é necessário se santificar, é necessário buscar, irmãos. Quer manter a presença, se santifica, tenha paz com teu irmão, aleluia. Efésios capítulo 4, verso 2, se eu não me engano, aleluia. Lá Paulo vai dizer: procurar e manter, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, com a paz entre os irmãos, aleluia. Manter, irmãos, receber talvez é fácil, mas manter talvez é difícil. E para finalizar, irmãos, Provérbios capítulo 14, se não me engano, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Se a mulher sábia é conhecido como sábia porque constrói, e a tola é conhecido como alguém que destrói. Mas se ela destrói, é porque ela construiu, e se ela construiu, é porque ela foi sábia. Vou repetir: a mulher sábia edifica a casa, e a tola a destrói. Se ela destrói, é porque ela edificou, e se ela edificou, é porque um dia ela foi sábia. Ou seja, ela só é tola porque ela destruiu, ela era sábia, irmão. E qual é a diferença? Porque ela conquistou esse título, ela era sábia e agora é tola, porque não manteve aquilo que edificou. Receber a presença de Deus é fácil, mas manter é difícil. Construir é fácil, mas manter o que construiu é difícil. Aleluia, glória a Deus. Conquistar algo é fácil, mas manter é difícil, irmãos. E eu peço à igreja para estar se colocando de pé, aleluia, com a permissão do pastor. Irmãos, vamos manter a presença, aleluia, glória a Deus. E Davi foi lá, irmãos, agora do jeito certo, da maneira certa, aleluia, e trouxe a arca, irmão. Ele vem trazendo para Israel, aleluia, a ponto agora da tua esposa, irmão Mical, aleluia, preparar uma festa. E vem Davi, irmãos, vem Davi, aleluia, com os homens. Cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava o Senhor, ele preparava ali um culto. E quando chegou Israel, irmãos, tinha 2 gerações, para terminar, 2 gerações. Quantas? Uma geração, porque se passaram 20 anos, uma geração que viu a arca, e a outra geração que só ouviu falar. Tem 2 ali. A geração que só ouviu falar está dizendo: ei, Davi é o cara, trouxe de volta, está lá pulando. E a geração que viu, com saudade, nos olhos começa a escorrer lágrimas, começa a olhar e dizer: está de volta a presença. 20 anos fora, está de volta a presença, aleluia, ele está de volta, aleluia. E quando Davi entra, irmãos, aleluia, ele não suporta ver aquilo, e ele vê a presença de Deus. Ele tira a coroa, joga de lado, ele joga o cetro de lado, ele joga tudo de lado e começa a bailar, irmãos. Ele começa a bailar, aleluia. Os homens com ele começa a bailar também. E Mical na janela, irmão, olhando o que Davi está dizendo, desprezando no coração. Porque Mical preparou a festa. Quem prepara a festa olha para a festa, irmãos. Mas Davi está olhando para a presença. Aleluia. Quem olha para a festa, irmão, quer a organização sim, quer a postura sim. Aleluia. Mas Davi, ele está olhando para a presença. Aleluia. Ele tira o cetro real, aleluia, a coroa, e começa a bailar. Ele dá lugar, ele não se importa com as críticas. Não se importa, irmãos.
Se derrama, se derrama, aleluia. Se derrama nessa noite na presença de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se derrama como Davi, lança-lhe de lado um pouquinho a vaidade, a vergonha de lado, e entra, e entra, e entra, e entra, e entra, aleluia. Entra nessa presença, se derrama nessa presença. Talvez é o último culto nessa noite, talvez é o último culto na terra ainda, aleluia, eu não sei, mas se derrama como se fosse o teu último culto nessa noite. Jesus, daqui do altar até lá na porta, aonde estiver um coração ligado, aleluia, onde estiver um coração voltado para ti, aleluia, que está com o coração aberto para o Senhor, Deus, enche ele, enche ele, enche ela, enche nessa noite, enche, enche, meu Pai, e não permita sair por essas portas do mesmo jeito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alabanda candorebede, ribidicando ricamana candaramana sobede candarama, rebender e assombi de canto minicamana cando remede candarama, ribinde cando remede candaramana candaramana candarama sobede candarama so. Eu estou sentindo a graça. Vai, Jesus, vai enchendo, Jesus. Assim como essa pessoa, Jesus, Senhor, lá, meu Pai, ó Deus, foi batizado lá no início do chamado, era fervoroso, era cheio, falava em línguas, pulava, ó Deus, não se importava. Jesus, pega essa pessoa de novo, aleluia, traz ao primeiro amor novamente, aleluia, enche ele na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, enche essa pessoa, meu Pai, enche essa pessoa novamente. Talvez essa pessoa se lembra lá no início, meu Pai, como essa pessoa dava um lugar, oh meu Deus, como essa pessoa se derramava, como essa pessoa não ligava para nada, Jesus, mas os problemas da vida foi avançando, Jesus, o tempo foi passando, essa pessoa não fala mais em línguas, não é mais renovado, não tem mais o mesmo fervor, mas eu te peço, Jesus, do altar até lá na porta, enche, meu Pai, enche essa pessoa, Deus, vai enchendo da tua graça, vai enchendo da tua presença, meu Deus, vai enchendo, meu Pai, não permita essa pessoa mais sair por essas portas do mesmo jeito, que brote novamente as lágrimas, meu Pai, oh meu Deus, ei, calabacandarábia, eu estou vendo ali, ó, Deus está visitando, Deus está renovando, Deus está renovando, oh, labadacandarabadai de candará, enaramandacandarabachou de candará, estamos no conte terga sai, meu Deus, vai renovando, Jesus, vai renovando, Jesus. Talvez é o último culto, Jesus. Ó Deus, eu vou entregar o melhor. Eu vou entregar o melhor culto nessa noite, Jesus.